Tudo começa com a garota trancada na prisão, pedindo à irmã que a soltasse. Ela começou a chorar e a implorar, pois claramente não queria estar ali. A irmã olhou para a garota, dizendo que ela não parecia nem um pouco arrependida. Stella disse que aquilo era um castigo por machucar Luke e acrescentou que não era o suficiente. Ela afirmou que sua irmã era filha de uma concubina patética e questionou como ela ousava se comportar daquela maneira. Layla respondeu que ele havia começado primeiro, falando sobre sua aparência e até rindo dela. Ela olhou para a irmã com raiva, pois isso era algo natural, afinal, sua aparência era a prova de um sangue impuro, como Stella havia dito. Leah retrucou que não escolheu sua aparência e que não tinha culpa disso. Pegando uma faca, Stella perguntou se Layla não entendia a situação em que estava e, com confiança, atirou a faca para dentro da cela. Layla ergueu a cabeça, olhando para Stella sem entender o que ela queria. Stella então disse que, se todos a odiavam, por que não morrer? Essa seria a melhor decisão para todos. Rindo do sofrimento de Lila, Stella foi embora. A garota tremia. Estava furiosa e profundamente triste com sua situação. O ódio obscureceu sua mente, pois era a primeira vez que passava por algo assim. Segurando a faca em suas mãos, perguntou a si mesma o que havia feito para que desejassem sua morte. Ela odiava sua aparência, especialmente seu cabelo. Mas se todos queriam sua morte, então a teriam. Com lágrimas nos olhos, Lila prometeu que amaldiçoaria tudo após sua morte. De repente, a garota começou a rir e ficou claro que ela havia enlouquecido. Pouco a pouco, foi voltando à razão e percebeu que estava em um quarto escuro e frio. Mas a prisão não estava completamente escura, pois havia uma vela acesa, que iluminava minimamente o lugar. Também havia um balde de água na cela, mas isso não lhe interessava muito, ela queria entender onde estava. Achava que se parecia mais com uma prisão de filme ou jogo, mas não conseguia compreender sua situação. Subitamente, sentiu uma forte dor no braço. Olhando para a mão, viu que estava sangrando e não era um simples sangramento, mas um jorro contínuo de sangue. Quando recobrou totalmente os sentidos, não entendia o que estava acontecendo ou por que tinha uma faca na mão. Virando-se, viu algo que não esperava. Observando o sangue por um longo tempo, percebeu que estava sangrando muito. Mas primeiro, precisava estancar o ferimento. Seria melhor lavar a ferida, mas não havia pia ali. Sua cabeça ainda girava, mas ela sabia que precisava pressionar o ferimento para parar o sangramento. Primeiro, precisava de algo adequado para pressioná-lo. Olhou para a cama ou melhor, para o tecido que havia ali e pensou que poderia usá-lo naquele momento. Pegando a faca, rasgou o lençol em tiras e pressionou um pedaço contra a mão. Suspirou aliviada por ter encontrado uma solução, mas não tinha nada para amarrá-lo. De repente, lembrou-se do laço de seu vestido. Retirando-o, começou a tarefa de enfaixar sua mão. No entanto, era difícil fazer isso sozinha. Mesmo assim, conseguiu parar o sangramento. Agora, só precisava manter a ferida acima do nível do coração, e a cama serviria para isso. Com um suspiro pesado, aceitou seu destino. No entanto, havia algo que ela não entendia. Layla não sabia onde estava e por que seu cabelo estava tão comprido. Nunca tinha sido assim antes. Então, começou a se lembrar de sua vida passada. E Lila havia trabalhado como enfermeira. Trabalhar como enfermeira era uma alegria para ela. Adorava interagir com os pacientes do hospital. Depois do turno da noite, como recompensa para si mesma, gostava de comprar sobremesas e voltar para casa. Mas, de repente, o telefone tocou. Ouvindo o toque, imediatamente começou a tirar o celular da bolsa. Ao atender a chamada enquanto atravessava a rua, não percebeu que um carro vinha em alta velocidade em sua direção. A situação já era inevitável, o acidente aconteceu. Os transeuntes entraram em pânico ao ver a garota ser atropelada. Pessoas começaram a gritar por uma ambulância, mas já era tarde demais. A última coisa que a enfermeira viu foi a sobremesa que nunca chegou a provar. No entanto, tudo era mais complicado do que parecia. Quando acordou, a garota estava coberta de sangue, com uma faca na mão em vez de um tartelete ocidental. A garota em quem a enfermeira reencarnou chamava-se Layla. Ela era Layla Gencer, a princesa de Grosjery. Seu pai era o rei que governava os Greyjoys, mas sua mãe fora uma prostituta estrangeira. Por isso, seu pai a desprezava, e sua irmã zombava dela, chamando-a de ilegítima. Com uma vida dessas, Layla não poderia ter crescido sendo gentil.
Ela punia os servos pelo menor erro, confiscava terras de nobres menores por trivialidades e descontava sua raiva nos fracos. Leila sentia um ódio especial por Ludwig, que mencionara sua aparência com um assunto sensível para ela. Estava pronta para matá-lo, mas fez outra coisa. Colocou a mão no peito de Lu e o empurrou. E ela não o empurrou apenas de leve, ela o empurrou direto escada abaixo. Louis não conseguiu manter o equilíbrio. Obviamente, o homem sempre ria do cabelo negro dela e, em um acesso de raiva, Lyle o empurrou escada abaixo. Lewis nunca imaginou que um dia enfrentaria as consequências de seus próprios atos, mas agora esse dia havia chegado. O homem estava caído no chão, sentindo dor ao tentar se levantar, enquanto os servos o cercavam, perguntando como ele estava. Lila olhava para ele com raiva, pois ele havia sido cruel com ela. Lewis, o futuro rei, que se casaria com a irmã de Ila. Após esse incidente, Lila foi imediatamente jogada na prisão e permaneceu lá para entender que era culpada diante de Lewis. Era estranho para a garota estar relembrando as memórias de outra pessoa, mas também havia sensações estranhas a envolvendo. Afinal, em essência, a garota havia morrido em outro país, mas agora se encontrava em outro corpo, no corpo de Lea. A enfermeira esperava que tudo fosse apenas um sonho, mas, infelizmente, não era. De repente, a garota ouviu alguém se aproximando. Olhando para frente, viu sua cela sendo aberta. Um cavaleiro estava diante dela e ordenou que saísse, informando que Lila havia sido sentenciada. Assim, a garota foi levada ao seu pai para saber qual era sua sentença. Ela já havia pensado que poderia ser uma execução, mas sua ferida ainda poderia inflamar, e ela queria tratá-la. A garota sentia-se cada vez mais assustada à medida que se aproximava do grande salão. Agora, já estavam lá. O homem olhou para Leila com desagrado, assim como para os guardas. De repente, Lila parou e decidiu pedir algo. A princesa disse que tinha uma ferida e precisava tratá-la. Os cavaleiros responderam que seu pai a esperava. Então, as portas se abriram. A garota ainda não sabia o que aguardava. Na sala do trono, seu pai estava sentado, e ao lado dele estavam sua irmã e Louis. O pai olhou para a garota, esperando que entrasse. Stella e Ludwig também notaram sua presença. Ao ver aquelas pessoas, a enfermeira imediatamente percebeu que eram a família de Lila. Assim que os cavaleiros trouxeram a garota, o homem fingiu sentir-se mal, e Stella começou a acalmá-lo. Ela olhou para Lewis com dor, pois a aparência de sua irmã causava trauma a todos. Lea ficou ali, sem incomodar ninguém, mas, de repente, foi chamada. Stella começou a gritar com a garota, dizendo que ela ainda estava viva, que havia empurrado um homem escada abaixo e agora ousava mostrar seu rosto repulsivo. Subitamente, Stella agarrou um fio de cabelo de Lila, causando-lhe dor, e ordenou que ela se ajoelhasse diante de Lewis e implorasse por perdão. A garota se sentiu humilhada, pois Stella estava fazendo isso diante de toda a corte. Não era de se admirar que Lila tivesse se tornado tão cruel. Mas, de fato, Lila havia empurrado Lewis escada abaixo. Abaixando a cabeça diante do homem, a garota perguntou se ele estava ferido. Stella bateu o pé com força, dizendo que, se ele realmente tivesse se machucado, nada teria terminado tão facilmente. Ela repreendeu sua irmã, perguntando se ela entendia o quanto de dor Louis havia sentido mesmo com apenas um toque de suas mãos. Enquanto Stella repreendia, Lea percebeu que estava sendo corrigida daquela maneira pela primeira vez desde seu estágio como enfermeira. Lembrou-se de como, naquela época, os colegas mais experientes também costumavam gritar com os estudantes. Stella perguntou se Lila estava ouvindo. De repente, um homem falou com a garota, mencionando o nome Louis e afirmando que ele era o futuro rei. Ele perguntou se Lila entendia isso. A garota entendeu que, mesmo que a dona original daquele corpo tivesse crescido em condições difíceis, o fato permanecia, ela havia ferido outra pessoa. Mas tudo poderia ter terminado de forma ainda pior. No entanto, ela já estava acostumada a ser repreendida por médicos e enfermeiros mais velhos. Mesmo assim, desta vez, ela não havia feito nada. Leila sabia que era culpada e declarou que estava pronta para aceitar qualquer punição, não importava o quão severa fosse. O homem respondeu que admitir sua culpa não mudaria sua sentença. Ao ouvir isso, Lewis e Stella sorriram. De repente, o homem declarou que a garota se casaria com o imperador. A princesa não entendeu nada. Que imperador? E, o mais importante, onde? Mas, após pensar um pouco, compreendeu,
a garota seria enviada para um país vizinho, com o qual haviam estado recentemente em guerra. E, pior ainda, seria enviada para o inimigo. A garota percebeu que estava sendo enviada como concubina. Eles queriam se livrar da princesa indesejada ao mandá-la para os inimigos. Ludwig e Stella riram da ideia de Lila ser punida dessa maneira. Lila se perguntou como poderia se casar com um estranho, e ainda mais, um inimigo. Mas também percebeu que essa era sua chance de sair daquele lugar sombrio. Se o imperador gostasse dela, ela se tornaria imperatriz imediatamente. Mesmo que tentassem subestimar Lila, ela tinha uma grande paciência, desenvolvida durante seu tempo no hospital. O reino de Tali, um país vizinho ao reino de Gror, travou guerra por muitos anos pelo controle dos mares. No entanto, após perdas significativas, ambos os lados assinaram um armistício. O novo imperador, Lewis, era conhecido como um tirano sanguinário. Embora fosse apenas o quinto na linha de sucessão ao trono, após a doença do imperador anterior, ele acusou seus irmãos de traição e executou cada um deles, um após o outro. Rumores diziam que todas as acusações foram forjadas por Lewis. Além disso, ele executou até mesmo seus aliados mais próximos e prendeu sua própria mãe, Ana, sob o pretexto de uma doença. No Império, ninguém ousava contradizer Lewis. No entanto, de acordo com as tradições de Tali, o imperador deve tomar 3 esposas, e assim Lila está a caminho do príncipe em uma carruagem sob um clima terrível. De repente, um homem diz que Lila deve tentar atrair a atenção do imperador. Felizmente, devido a conflitos internos passados, Louis não tem mais nenhuma esposa com ele. Quando ainda era príncipe, as 3 esposas foram convocadas para a capital ao mesmo tempo, e a primeira impressão seria a chave para a rivalidade. Ao ouvir isso, a garota suspirou profundamente, pois percebeu que tudo não seria tão simples. Lila entendeu que não só teria que se casar com o inimigo, mas também participar de algum tipo de competição pela atenção do impiedoso imperador. Louis declarou que se divorciaria de suas outras esposas assim que o primeiro herdeiro nascesse. Leia ficou surpresa ao ouvir sobre o herdeiro. Lila comentou que Louis organizou a luta pelo trono, se os rumores fossem verdadeiros. Mas o homem disse que, independentemente dos rumores, se ela mencionasse algo assim diante do imperador, eles seriam imediatamente divorciados. A garota ficou surpresa ao saber que isso era possível, mas pensou que poderia retornar à sua terra natal. O homem perguntou se ela realmente achava que poderia voltar. Ele respondeu que, se ela não tomasse o lugar de imperatriz, seria expulsa do país. Leila percebeu que a situação era realmente ruim e que provavelmente teria que lutar. O homem disse que ela poderia usar artefatos mágicos, afinal, vinha de uma família real, e sua aparência poderia ser reconhecida no Império. A garota compreendia que isso era uma situação difícil, mas não entendia por que não poderia usar magia. No lugar de onde vinha, a magia era algo comum e os artefatos mágicos facilitavam a vida das pessoas. No entanto, Lila descobriu que não tinha poderes mágicos, o que a fazia se sentir impotente. Se Lila fosse expulsa desse mundo, tudo estaria perdido. Isso significaria sua morte, e apenas a morte. A garota entendeu que precisava dar um jeito de sobreviver. De repente, Lila perguntou ao homem se ele era um duque. Ela estendeu a mão, esperando que pudessem se entender. De repente, o homem desviou o olhar, e a garota pensou que estava sendo ignorada. Mas, na verdade, ele decidiu falar com ela e, reunindo coragem, disse seu nome. O homem se apresentou como Alex. A garota não entendeu o que havia de errado com ele. Ele apertou a mão em um punho, tentando continuar a conversa. O homem percebeu que a garota não se lembrava dele. Alex disse que sua família perdeu suas terras e tudo por causa dela. Ele explicou que se tornou um servo e foi banido do reino junto com ela. A garota o ouviu sem entender completamente o que estava acontecendo e quem ele era. Mas, de repente, tudo ficou claro. Ela se lembrou daquele dia, o que ela fez então. Leila tirou suas terras apenas por causa da cor das roupas deles. Ao encontrar membros da família real pela primeira vez, era necessário usar roupas da mesma cor que a dele, um sinal de respeito. Mas o conde, que havia chegado recentemente das províncias, não sabia disso. Leila frequentemente descontava sua raiva em pessoas de status inferior ao dela e fez muitos inimigos que não desejavam que ela continuasse viva. De repente, a garota se curvou e pediu desculpas ao duque. O homem ficou chocado com o pedido de desculpas, pois não esperava isso. Mas Leia continuou, dizendo que seu comportamento no passado causou muita dor. Ela não estava pedindo perdão,
mas esperava que Alex permanecesse ao seu lado no futuro. O homem respondeu que ficaria com ela. Então, a garota levantou a cabeça e olhou para ele. Ele acrescentou que essa era sua obrigação. E assim, continuaram sua jornada com um clima melhor. Logo, chegaram ao local onde o evento aconteceria. O clima ainda era o mesmo, mas o lugar era muito bonito. E Lila havia chegado do Reino Cinzento de Jori. Um mordomo a recebeu e disse que ela seria apresentada ao imperador por ordem de prioridade e que deveria esperar até ser chamada. A garota agradeceu ao homem, e ele seguiu com seus afazeres. A princesa entendeu que logo encontraria o impiedoso imperador e ficou muito nervosa. Alex, apesar de sua frieza, escolheu para ela um vestido da mesma cor que as roupas do imperador. De repente, uma garota se aproximou de Lila e perguntou se ela também estava esperando pela audiência. Era uma jovem muito bonita, que sorriu para Lila. Leia entendeu que uma verdadeira princesa estava diante dela. A garota se curvou e se apresentou como Lila Gencer. A outra garota se apresentou como Leia Ardan. Vendo como Leia estava vestida, Leia começou a se preocupar por ela. Lila disse que o imperador estava vestindo branco naquele dia e que Leia deveria trocar de roupa. A garota cobriu o rosto com um leque e disse que ninguém a havia avisado sobre isso. Leia agradeceu a Lila, dizendo que definitivamente mudaria de roupa para não provocar a ira do imperador. Leia disse que estava tudo bem. Ela olhou para a garota e se lembrou de como, no hospital, também era ignorada e não recebia informações necessárias e importantes. A garota percebeu que, naquele mundo, também havia pessoas assim. Leia saiu sorrindo, claramente planejando algo. De repente, o mordomo anunciou que Lila poderia entrar. A garota ficou extremamente nervosa, pois havia chegado sua vez. Embora não fosse a última, pessoas como ela sempre conseguiam os melhores lugares. Leila sabia que precisava causar uma boa impressão para sobreviver. Assim que as portas se abriram para a garota entrar na sala do trono, Leia viu Loie. A garota ficou aterrorizada, seu rosto perdeu toda a cor. O imperador estava vestido de branco, mas algo estava claramente errado. Afinal, as esposas não estavam vestidas com as cores do imperador, o que parecia muito estranho para Lila. Algumas pessoas riram dela, mas ela ainda não entendia o que estava acontecendo. O imperador também parecia insatisfeito com a presença da garota, mas tudo ficaria bem se ao menos todos não estivessem olhando para ela. O que também era estranho era a presença de outra garota ao lado deles. Era Leia, que armou para Lila ao não avisá-la de que precisava trocar de roupa. De repente, o homem falou com Lila, dizendo que a aceitavam, mas não apenas como convidada, e sim como um símbolo de trégua. No entanto, ele não conseguia entender as intenções da garota diante dele. Lila permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer, e, na verdade, nem sequer sabia quais eram suas intenções. Ela perguntou ao homem quais poderiam ser suas intenções. Lila sorriu de forma desconfortável, pois era a primeira vez que se encontrava em uma situação dessas. A própria garota ainda não sabia o que queria. De repente, o homem declarou que os rumores sobre a jovem princesa ser arrogante eram verdadeiros. Ele também perguntou se Lila realmente achava que estava no mesmo nível que o imperador. Em seguida, afirmou que apenas a imperatriz tinha o direito de usar roupas da mesma cor que ele. A garota permaneceu em silêncio, percebendo que as culturas eram completamente opostas. Subitamente, ela notou Leia muito próxima. Leia riu, cobrindo o rosto com um leque. Leila percebeu que Leia sabia de tudo, mas fingiu não entender nada. Ela percebeu que não era apenas Leia que era má, mas todos ao redor também. A garota entendeu que precisava se explicar e pediu desculpas por desrespeitar o homem. Afinal, em seu reino, vestir-se com as cores do governante era um sinal de lealdade. Mas o homem respondeu que ela não estava em seu reino. A garota percebeu que havia irritado o príncipe e que nada estava saindo como queria. No final, qualquer explicação pareceria uma desculpa. Nada do que Leia dissesse ajudaria. De repente, o homem perguntou se alguém poderia tê-la enganado. Sentado no trono, ele olhou para a garota, que de repente pareceu mais alerta. Loie perguntou se ela realmente queria afirmar que isso era verdade. A garota não disse nada, mas então se lembrou da conversa daquela manhã. Ela lembrou-se de quando conversou com o duque e de como havia tomado suas terras. De repente, Lila percebeu que foi o duque quem escolheu seu vestido. Mas afastou os pensamentos ruins e isso não podia ser verdade. O duque também não podia saber disso,
pois não tiveram tempo de descobrir tudo logo após chegarem. Ninguém no Império jamais havia apontado algo assim antes. O homem perguntou o que ela faria. Ela realmente iria culpar os outros para se justificar? A garota olhou para o homem, percebendo que ele queria que ela jogasse a culpa em alguém. Mas ela não sabia o que fazer ou como agir. Com um suspiro pesado, percebeu que não tinha saída nenhuma. Lila se curvou e começou a se desculpar, dizendo que a culpa era dela por não ter estudado as tradições locais o suficiente. Afinal, mesmo que tentasse culpar outra pessoa, não a deixariam ir tão facilmente. Leila sentiu que aquilo era algum tipo de teste de resistência. Mas o homem estava claramente furioso e demonstrava isso em toda a sua postura. Louie ordenou que a garota saísse, ele a achava repugnante. Lila ficou horrorizada, ela definitivamente não esperava essa reação. Mas não tinha escolha a não ser obedecer. A garota se curvou novamente, demonstrando respeito pela decisão do imperador. As outras garotas ficaram felizes, pois ela havia acabado de entrar e já despertado a ira do imperador, o que significava que não tinha chance alguma. Assim, as portas se abriram novamente, e a garota saiu, abatida. Ela se sentia derrotada, que isso não deveria ter acontecido. De repente, Alex correu até ela. Ele claramente não esperava que as coisas terminassem assim. Mas viu que a garota estava tão preocupada quanto ele. Ela parecia sem vida. Depois de algo assim, qualquer um ficaria daquele jeito. Lila só queria causar uma boa impressão, não irritar o homem, que isso era certo. Alex perguntou por que ela não colocou a culpa nele. Será que ainda queria demonstrar piedade por ele? Leila negou, dizendo que não era isso. Eles simplesmente não sabiam sobre essa tradição, só isso. Isso poderia acontecer com qualquer um, então não havia motivo para se preocupar. O homem ficou surpreso com a resposta dela. Ele esperava que ela o culpasse. O fato de que não o entregou já dizia muito que ela estava mudando para melhor. Alex disse que ela estava certa. Afinal, mesmo que tivesse colocado a culpa nele, o fracasso ainda seria um fracasso. E não poderia ser evitado. Leila compreendeu que o Duque está certa porque, não importa como ela se justifique para o imperador, isso não ajudaria a causar uma boa impressão nele. Agora, Lila precisava descobrir como consertar tudo, porque algo claramente precisava ser feito para que o imperador não apenas deixasse de estar bravo com ela, mas também sorrisse para ela. O homem olhou para a garota, que estava completamente abalada, e agora eles finalmente estavam indo para o palácio onde deveriam viver. Ao chegarem ao local, o homem e a mulher saíram da carruagem. Ao ver o lugar, a garota não ficou muito feliz, pois não imaginava que ficaria em um lugar assim. Afinal, o jardim estava em completo abandono, coberto de neve, e havia pingentes de gelo no telhado. Como isso era possível? Parecia que não era um palácio, mas apenas uma casa onde uma garota precisava viver por um tempo. A garota já começava a duvidar de que aquilo era realmente um palácio, pois palácios geralmente não pareciam assim, mas sim completamente diferentes. O homem disse que era um palácio, o Palácio Basil. Cada uma das 3 esposas do imperador recebe um anel com uma pedra e vive em palácios nomeados de acordo com pedras preciosas. Todas essas pedras simbolizam os meses de janeiro a dezembro, e a ordem dessas pedras determina o status entre as esposas. Por isso, era necessário se esforçar para elevar sua posição. Lembrando-se da conversa anterior, onde o homem ordenou que a garota fosse embora, e como refém de um país inimigo que provocou a ira do imperador logo no primeiro dia, Lila não recebeu uma pedra. Basil é o 13º palácio e simboliza a base, ou seja, um anel sem pedra. A garota não conseguiu suportar e começou a gritar que um anel sem pedra era demais, mas o homem a olhou sem entender nada. Quando terminou, a garota pediu desculpas porque perdeu o controle. Ela percebeu que foi tolice pensar que poderia ter sucesso no império. Agora, o imperador a odiava, e ela estava começando da posição mais baixa. Os servos também eram rudes. Lila definitivamente não tinha sorte, e o futuro parecia tão sombrio. A garota pensou que estava acabada. Enquanto o homem dava ordens aos servos, a garota olhava para o palácio. De repente, ela viu um quadro que estava pendurado de forma incorreta. Lila percebeu que ninguém vivia ali há muito tempo, e os servos pareciam tão desmotivados. Que horror! Lila entendeu que, se isso continuasse, ela não conseguiria se tornar imperatriz, nem retornar para casa, e acabaria exilada. Ao perceber que ele era seu futuro marido, a garota se sentiu inquieta.
Afinal, Lila não gostaria de ter um marido assim. Ela ouviu rumores sobre o imperador sanguinário, e era tão assustador que ela quase morreu de medo. O rosto bonito do imperador não era tudo, mas Lila não sabia como conquistá-lo. A garota também temia a morte, que poderia vir a qualquer momento. Mas, se Lila não se tornasse imperatriz, seria exilada. Ela aceitou isso, pois não era a primeira vez que seus superiores não gostavam dela. Depois de um grande erro no hospital, a enfermeira-chefe passou a evitá-la. Ela se lembrava bem daquele dia. Mas, de qualquer forma, a garota precisava encontrar uma maneira de mudar tudo, e o mais rápido possível. Em sua vida passada, nesses momentos, ela lidava com as coisas de forma diferente. A garota comia algo doce para se acalmar e voltar à razão. Era um ótimo elevador de humor e ajudava a clarear os pensamentos, pois o açúcar era realmente importante. Agora, Lila percebeu que queria algo doce urgentemente. No reino, os produtos assados e o chá com açúcar começaram a se tornar populares entre a nobreza, mas no império quase não havia doces. Após as refeições, preferiam frutas secas ou vinho de sobremesa, aparentemente, uma cultura diferente. De repente, a garota notou um quadro solitário pendurado na parede. Ela queria endireitá-lo e limpar toda a poeira, mas isso não era sua responsabilidade, pois Lila veio para algo completamente diferente. A pintura retratava o palácio onde ela agora vivia. No verão, ele parecia lindo, diferente do que ela via agora, no inverno. Subitamente, Lila se aproximou de uma serva com a intenção de fazer uma pergunta. A criada disse que, se a princesa queria algo dela, deveria esperar, pois estava ocupada no momento. Mas Lila percebeu que a garota estava ignorando-a, o que não era surpreendente, pois Lila era esposa do imperador, mas uma estrangeira que o irritou logo no primeiro dia e recebeu o anel mais baixo. Mesmo assim, Lila insistiu, pois realmente queria perguntar algo. Apontando para o quadro, perguntou novamente se aquele era realmente o Palácio Basil. A criada respondeu que sim, era o Palácio Basil. De repente, a criada contou que a antiga dona do palácio viveu ali. Ela era do sul e cultivava flores de sua região naquele local. A garota ficou feliz ao ouvir isso, parecia que algo lhe veio à mente. A criada explicou que as flores só floresciam no verão e que ainda era inverno. Mas, sem esperar o final da explicação, a garota correu para fora. A criada apenas a observou ir, sem entender o que estava acontecendo. Lila percebeu que, se havia flores ali, poderia haver algo mais. Segurando o vestido, ela correu para procurar o lugar exato. E então, ao encontrar o local, começou a cavar. Ela sabia que estava perto, só precisava cavar um pouco mais. E então, Lila encontrou o que estava procurando o tempo todo. A garota encontrou a planta de que precisava naquele momento. E lá estava ela, bem diante de seus olhos. Levantando-se, a garota pegou a planta e a puxou, mas não esperava que houvesse tanto dela ali. Haveria outra colheita como aquela. Lila estava claramente com sorte. De repente, um homem veio correndo, perguntando o que ela estava fazendo, especialmente em um frio daqueles. Ele disse que ela havia enlouquecido completamente. Mas a garota mostrou o que tirou do chão. Lila ergueu uma batata doce, dizendo: "É tão real e provavelmente muito doce." Alex olha para a planta sem entender o que está diante dele e o que é essa batata doce pela qual Lila correu para fora. A garota olhou para o rapaz, percebendo que eles não comem esse tipo de coisa, o que provavelmente explicava por que Alex não sabia o que estava diante dele. A garota, ao contrário dele, entendeu que essas plantas estavam ali para decoração. Leila diz que é muito doce e deliciosa e que ela vai cozinhar batata doce assada para Alex, mas o homem diz que é tão feia que nem acredita que seja comestível. De repente, a garota teve um estalo sobre o que queria fazer com a batata doce. A garota encontrou Rami e perguntou como tudo havia ocorrido. Quando a garota contou tudo, Leila percebeu que não haviam conseguido comprar o açúcar. Rami diz que o açúcar é muito caro e que o dinheiro que a garota deu não foi suficiente. Rami entregou as compras e acrescentou que na loja onde foi não havia açúcar. A garota ficou chocada, mas aceitou a situação como estava. A princesa não sabe se é por causa da sua estranha noção de dinheiro ou por outro motivo, mas é simplesmente impossível entender os preços locais. Porém, já que conseguiram comprar outros ingredientes, aparentemente o açúcar era realmente muito valorizado. Mas isso também serviria. A garota agradece à criada e pede para que ela se aqueça perto da lareira, pois está muito frio lá fora. Leila diz que vai cozinhar algo doce.
Rami ficou surpresa ao saber que ela iria cozinhar, e ainda por cima algo doce. A princesa sorri e diz que pode assumir o controle da cozinha, o que é bem provável. Rami ficou surpresa que a garota queria cozinhar. Lila disse que já havia escolhido. De pé na mesa, a garota estava de costas para as criadas. Uma delas pergunta por que Leila veio à cozinha, enquanto a outra diz que ela é uma princesa, mesmo que pertença ao Palácio Basil. A criada disse que ficou em choque quando viu a garota entrar na cozinha. Elas estavam limpando em pânico, tanto que quase começaram a suar. Rami diz que Lila a fez comprar ovos e leite. De repente, Lila se virou para Rami, dizendo que queria perguntar algo à garota. Leila pergunta como o fogão funciona. A criada explica que todo o equipamento já é antigo, mas precisa ser abastecido com magia e, para regular o fogo, é necessário pressionar o pedal. Leila diz que isso é incrível, um verdadeiro fogão mágico. Leila diz que não tem magia e precisa de ajuda. Rami ficou surpresa com isso. Ela também perguntou como a garota vivia sem magia. Lila perguntou se isso era estranho, ao que Rami respondeu que era a primeira vez que via alguém incapaz de usar dispositivos mágicos. Rami percebe que isso não era uma brincadeira e que Leila não servia para nada. Lewis tem a magia mais poderosa do Império, então dificilmente escolheria alguém tão inútil como Imperatriz. A garota sorri para a criada, esperando que ela ajudasse. Rami foi até o fogão e começou a lembrar como ligá-lo, enquanto Lila observava, envergonhada. Depois de pressionar um selo especial, a garota se afastou do fogão, e ele realmente acendeu. A garota ficou tão feliz com isso. Ela olhou para ele, comparou-o com um fogão a gás e agradeceu a Rami. Lila diz que a magia pode fazer tudo. Rami ficou surpresa, como alguém pode se impressionar com magia nos dias de hoje? Rami diz que vale a pena admirar a magia de Lewis com seus feitiços de gelo ou a magia dos curandeiros com suas curas. Leila comenta que existem tantas magias diferentes. Rami explica que quanto mais alto o status nobre de uma pessoa, mais forte é sua magia, e todos sabem disso. Rami começa a duvidar que essa garota seja mesmo da família real, já que não sabe disso. Agora tudo faz sentido, uma realeza sem magia. Agora entende por que a garota era tão desprezada. Depois de lavar a batata doce, a garota a colocou sobre a mesa e começou a cortá-la em pedaços grandes e depois em tiras pequenas. Rami percebe que a garota consegue lidar com uma faca sem magia e pergunta a Lila sobre o ingrediente amarelo. A princesa não respondeu. Rami, olhando para a batata doce, percebeu que já era suficiente e que era necessário cortá-la em tiras. A criada ficou atrás de Rami, observando Lila cozinhar. Lila decidiu fritar a batata doce em óleo quente. Rami comenta que um cheiro delicioso está vindo da batata doce. As outras criadas no fundo continuavam observando. Quando a batata doce adquiriu uma cor apetitosa, Leila sacudiu o excesso de óleo e a colocou em um prato. De repente, a garota se virou para aqueles que estavam atrás dela e percebeu que algo estava faltando. A garota correu para algum lugar, dizendo para esperarem por ela, pois tudo ficaria pronto em breve. Lila voltou correndo para a cozinha com 2 panelas nas mãos, dizendo que estava muito frio lá fora. Lila acrescenta o que estava faltando ao prato e depois se afasta, dizendo que tudo está pronto. As criadas olharam para o prato que Lila preparou. A garota apresenta o prato às criadas, dizendo que é batata doce frita com sorvete. Embora não houvesse açúcar, a batata doce já era bastante doce. O branco é sorvete de leite e o amarelo contém batata doce, então é ainda mais doce. A neve lá fora se tornou um freezer natural, diz Lea. Rami perguntou como se come isso, pois elas não faziam ideia e era a primeira vez que viam esse prato. Lea disse que mostraria agora. A garota diz para pegarem a batata doce com as mãos, mergulhá-la no sorvete e, em seguida, experimentar. A garota pegou um pedaço de batata doce com sorvete enquanto as criadas a observavam. Lea diz que é muito gostoso e demonstra isso com sua expressão. A batata doce acabou sendo ainda mais doce do que Lila imaginava, e o açúcar não foi necessário. A batata doce quente e o sorvete gelado criam um contraste de temperatura maravilhoso, e a garota diz que pode comer isso o quanto quiser. As garotas olharam com interesse para o que Lila havia preparado. Leila sugeriu que as garotas experimentassem e estendeu o prato para elas. Rami, sendo a mais corajosa, pegou a batata doce com as mãos e colocou um pouco de sorvete sobre ela. Ela provou o que Lila havia preparado, sem esperar muito do prato, mas, de repente, percebeu que era muito gostoso.
Rami gritou, mostrando com sua expressão inteira o quão delicioso era, e as criadas que estavam atrás dela se assustaram. Rami diz que é tão gostoso que não há palavras para descrever. A garota não entende como pode ser tão doce e quente ao mesmo tempo. Lila diz que é incrível. A garota comenta que a batata doce é muito doce e deliciosa, e Rami concorda com ela, porque realmente é. Rami diz que nunca comeu nada tão gostoso em sua vida e que esse gelo branco também é delicioso. Rami diz que está disposta a comer isso todos os dias, sem exceção. As criadas olharam para o que Leia havia preparado, enquanto Rami estava ao lado dela, comendo o prato que a princesa fez. Lila diz que a batata doce contém vitamina C, que se mantém mesmo quando aquecida por causa das proteínas, então faz bem para a pele. Além disso, a fibra ajuda na digestão. Enquanto a garota explicava que o prato era bom tanto para a saúde quanto para a beleza, as criadas experimentaram a batata doce com sorvete, e logo outra delas se juntou para provar o que Lila havia feito. As garotas dizem que é muito gostoso. Leila percebe que todas estão comendo com prazer. Antes, doces eram apenas uma recompensa para a garota, mas agora ela está muito feliz que as criadas gostaram da comida. De repente, Alex se aproximou das garotas. Leia se aproximou do rapaz e perguntou se ele queria provar o que foi preparado. De repente, o homem suspirou pesadamente e olhou para a garota, dizendo que ela provavelmente esqueceu de algo, o que causou a fúria do imperador e a levou a ser exilada para este palácio. A garota diz que não esqueceu disso, mas que ainda assim é possível aproveitar um momento de bom humor. Então Alex e Leia suspiraram profundamente, como alguém poderia esquecer algo assim? Leia percebe que precisa primeiro tentar se reconciliar com o imperador. Mas, ao lembrar do jeito que o rapaz olhou para ela hoje, a garota não entende uma coisa: como poderia resistir a uma pessoa assim? Se ela não se tornar concubina, será expulsa. E, sem conseguir usar nem mesmo dispositivos mágicos, pode acabar morrendo nas ruas. De repente, a garota notou a batata doce que ainda não havia tocado. Então olhou para as criadas comendo batata doce com sorvete, e elas não estavam apenas comendo, estavam aproveitando. A garota pegou a batata doce e a bateu na mesa, sabendo o que fazer. A garota percebeu que pegaria a batata doce e iria até o rapaz. O homem perguntou o que isso significava, pois agora ele não entendia mais nada. Então, a garota se aproximou dele e reuniu coragem para contar a Alex sobre seu plano. Leila diz que vai até Louis, o que, na verdade, será um pedido de desculpas. A garota pensa que o homem é tão rígido apenas porque lhe falta açúcar. Então, Lila quer lhe dar um lanche leve que ele possa comer enquanto trabalha e, ao mesmo tempo, se desculpar com ele. Alex pergunta se isso realmente funcionará. A garota diz que deveria funcionar. Leia percebe que não há doces nesse país. Aqui, frutas secas geralmente são servidas com chá, e as sobremesas se limitam a vinho doce, doces são raros. Leia nota que, se Lila aparecer repentinamente como imperatriz com uma sobremesa rara, ela será amada imediatamente. A garota tem absoluta certeza disso, 100%. Ela entende que sua popularidade certamente disparará, e isso definitivamente funcionará. De repente, Lila pergunta a Rami se há um vaporizador na cozinha. Rami pergunta o que é isso. A garota percebe que, aparentemente, eles não cozinham no vapor aqui, e é por isso que ela não sabe o que é um vaporizador. A princesa percebe que essa sobremesa será perfeita. Mas Rami percebe que Lila está planejando algo de novo. Para começar, Lila pegou uma frigideira grande, virou uma tigela de sopa de cabeça para baixo para criar uma superfície elevada, colocou um prato raso por cima e então despejou um pouco de água. Agora, Lila mostra que a comida estava pronta, mas o mais importante era que a água não tocasse os ingredientes, o cozimento era feito apenas com vapor. Alex e Rami trocaram olhares, sem entender o que estava acontecendo ou como ela conseguiria cozinhar algo assim. Então, Leia começou a cozinhar. Primeiro, fez a massa. Depois, começou a cortar a batata doce em cubos para preparar um lanche. E assim, depois de um tempo, tudo ficou pronto. Ao abrir a panela, Lila percebeu que tudo tinha dado certo e que poderia experimentar. Leia chamou o prato de pãezinhos de batata doce e disse que, graças à batata doce, eles seriam doces mesmo sem açúcar. O Duque e Rami pegaram um cada um. Alex ainda não entendia o que era, mas a criada claramente gostou. Rami diz que os pãezinhos são tão macios que não conseguiu esperar para provar. Depois de experimentar um pequeno pedaço, Leila guardou para ver o que Rami diria sobre o sabor.
E, só pela reação de Rami, já dava para entender que ela tinha gostado. Ela pergunta que tipo de prato é esse, pois nunca provou nada parecido. As criadas atrás da serva ficaram surpresas. Lila diz para elas não serem tímidas e experimentarem os pãezinhos de batata doce, podem comer o quanto quiserem, porque há muitos deles. As garotas provaram e disseram que era muito gostoso. Lila olhou para Alex, esperando que ele experimentasse também. O Duque quebrou um pequeno pedaço para si, decidido a provar. E então, finalmente, o homem experimentou os pãezinhos de batata doce. Lila estava muito preocupada, e se ele não gostasse? Alex estava de costas para a garota. Lila pensou que o rapaz não tinha gostado. Mas então Alex disse que era tão delicioso que até precisou se virar para esconder sua reação. Lila ficou muito feliz com essa notícia. Ela percebeu que, se até o Duque disse que era gostoso, então tudo daria certo. E assim, Alex e Lila seguiram juntos. A garota segurava uma cesta de comida nas mãos, e Alex caminhava ao seu lado. De repente, a garota viu a fila que se formava para ver o imperador. E não era uma fila qualquer, era realmente longa. Mas a garota e o homem continuaram andando, acreditando que seriam autorizados a entrar. Porém, os cavaleiros os impediram de prosseguir. O homem pediu que esperassem na fila. Mas Lila decidiu perguntar, até mesmo a imperatriz precisava esperar na fila? De repente, Lila disse que havia enviado um pedido por escrito, explicando o motivo. O cavaleiro respondeu que Louis estava muito ocupado e que todos ali também haviam seguido o procedimento oficial e estavam esperando sua vez. A garota comparou aquela fila com as que via no hospital, após o registro dos pacientes, e aceitou esperar obedientemente. Ela percebeu que a fila não ia para a sala do trono, mas sim para o escritório. Alex explicou que, apesar de sua agenda cheia, Louis sempre fazia questão de revisar os relatórios pessoalmente, por isso a fila era tão longa. A garota comentou que era admirável que Louis trabalhasse tanto, mas começou a se preocupar, e se ele desmaiasse de exaustão? Ela sabia que havia muitos casos de médicos que desmaiavam por excesso de trabalho. De repente, um homem parou a garota e decidiu perguntar algo. Alex disse que, mesmo depois de tudo o que havia acontecido, ela ainda continuava se preocupando com o imperador. Lila se lembrou da última conversa que tiveram, quando ele ordenou que ela fosse embora e a chamou de nojenta. A garota ficou surpresa por ele ter se lembrado disso, mas disse que, por mais humilhante que tenha sido, ela jamais desejaria a morte de Louis por causa disso. Alex ficou surpreso com a resposta dela, era uma reação estranha para alguém como ela. O homem percebeu que estava em sérios apuros. Mas Lila não conseguia entender o que se passava na cabeça dele. De repente, o homem ao lado do cavaleiro chamou o próximo da fila. Lila percebeu que, quanto mais se aproximavam do escritório, mais pesada ficava a atmosfera. Todos estavam nervosos. Mas, considerando quem estava lá dentro, isso não era nem um pouco surpreendente. Mesmo assim, Lila também sentia medo, assim como todos que estavam na fila. De repente, a garota ouviu um barulho alto vindo de dentro do escritório. Assim como todos os outros na fila, ela ficou surpresa. Aconteceu de repente. Lila imediatamente correu para entender o que tinha acontecido. Mas, antes que pudesse entrar, um homem postado na porta a impediu. O homem disse que ninguém podia entrar sem permissão, não importava o motivo. A garota se desculpou, dizendo que foi um reflexo automático. Afinal, quando ela ouvia um barulho alto no hospital, seu primeiro instinto era correr para verificar os pacientes. Mas o homem não entendeu nada. De repente, as portas se abriram. Os cavaleiros, o homem e a garota olharam na direção do barulho. Um homem saía do escritório. Claramente, ele queria pedir desculpas. O homem pediu que Louis se acalmasse. Lila olhou para dentro. De repente, viu gelo pairando acima da cabeça do homem. O imperador estava claramente furioso e não conseguia se conter. Ao ver o que estava acontecendo no escritório, a garota pensou, isso é magia? Louis olhou para o homem, que continuava pedindo que ele se acalmasse. Mas o imperador respondeu. Como posso me acalmar quando um incompetente como você não é capaz de cumprir nem uma única ordem? De repente, o homem fez um gesto com a mão. O gelo desapareceu. Mas a raiva de Louis não passou. O imperador disse. Se fosse a oposição, eu já teria ordenado sua destruição completa há muito tempo. O homem caiu no chão, tomado pelo medo.
Lila olhou para Louie. E Louie olhava para o homem ajoelhado diante dele. Lila percebeu que ele estava muito mais furioso do que na última vez em que se encontraram. O homem tentou argumentar. O filho de Eric, ele ainda é só uma criança. Apenas 8 anos, acrescentando que sua execução seria cruel demais. Louie diz que, se deixado vivo, ele poderia se tornar a semente de uma futura rebelião. Acrescenta que podem enviá-lo para um monastério, quando ele abandonar os bens mundanos, será grato à misericórdia de Louie e jamais pensará em se rebelar. O imperador diz que ele é ingênuo, que o garoto pode querer vingar seus pais a qualquer momento. Louie afirma que já tem muitos inimigos e que o melhor é eliminar qualquer ameaça antes que ela cresça. A conversa continuava, e a garota estava apavorada. Ele estava disposto a matar uma criança de 8 anos. Olhando para ele, ela entendia por que o chamavam de Imperador Frio. Tudo estaria bem, mas Louie notou sua presença e ficou furioso. Ela percebeu que havia sido vista e tentou sorrir para ele, tentando suavizar a situação. O homem perguntou o que ela estava fazendo ali e ordenou que saísse. As portas se fecharam diante de seus olhos, e o homem anunciou que a audiência havia terminado por hoje. A garota suspirou pesadamente, mais uma vez, havia levado uma bronca. Ela percebeu que seus pãezinhos de batata doce não adiantaram de nada. Alex concordou com ela e sugeriu que voltassem em paz para o palácio onde estavam vivendo agora. Olhando pela janela, Leah viu uma paisagem tão bonita que decidiu dar uma pequena caminhada pelo jardim antes de retornar. O homem perguntou o que ela estava planejando, pois duvidava que fosse apenas um passeio. A garota disse que não estava tramando nada e perguntou por que ele sempre pensava mal dela. Ela só queria espairecer. O homem pediu que não se perdesse. Leila garantiu que tudo ficaria bem e que ele não precisava se preocupar. Ela sabia que jardins enormes como aquele eram raros no Japão e que não havia muitas flores, mas, de qualquer forma, ainda era um palácio. Enquanto explorava o jardim, observou várias coisas, por exemplo, uma estátua de um servo e, depois, uma fonte. Continuou caminhando, se deixando levar pelo ambiente. No entanto, percebeu que havia se afastado mais do que pretendia. Ainda assim, seguiu em frente. As flores eram tão bonitas que ela simplesmente não conseguia ir embora. Seguindo pelo caminho, viu uma paisagem de tirar o fôlego, uma beleza como nunca antes. Aquele jardim parecia ter tudo o que alguém poderia desejar. Mas, de repente, ela viu algo que não esperava encontrar ali: morangos. Lila ficou imensamente feliz ao vê-los. Além disso, dentro da estufa, havia até laranjeiras, o que a surpreendeu ainda mais. A garota pensou que talvez fossem apenas plantas ornamentais, já que até flores de batata doce eram usadas para enfeite naquele mundo. Leila começou a refletir que muitos ingredientes ainda não eram vistos como comida ali. De repente, um homem se aproximou e perguntou o que ela estava fazendo ali. A garota se virou e viu um homem parado ao seu lado. Não esperava encontrar mais ninguém ali. A princesa pediu desculpas, dizendo que tinha se perdido sem querer. Então, perguntou se ele era o responsável por cuidar daquele jardim. O homem confirmou. O jardineiro perguntou o que a garota queria ali. Seu rosto se iluminou, e a princesa perguntou se ele poderia compartilhar seus morangos. No entanto, o homem não entendeu o que ela quis dizer. Leila percebeu que, ali, eles não chamavam aquela fruta de morango, então apontou com o dedo para a pequena fruta vermelha. Mesmo assim, o jardineiro continuava confuso. A garota olhou para o cesto dele e ficou surpresa ao ver quantos morangos ele havia colhido. Mas então o homem disse que eram apenas lixo e que iriam para o descarte. Lila ficou chocada. Disse que não era lixo, mas sim uma fruta deliciosa. O homem ficou surpreso ao ouvir que ela comia aquilo. Mais uma vez, Leah percebeu que ele definitivamente nunca havia provado. O jardineiro disse que não se importava em dar a ela alguns, mas perguntou por que ela os queria. A garota sabia que, como esposa de menor status, sua presença era conhecida por todos, mas, aparentemente, não de uma forma positiva. De repente, Leah quis perguntar algo ao homem. O jardineiro perguntou o que era. A garota entregou a ele alguns pãezinhos de batata doce como um gesto de gratidão. O homem olhou para os pãezinhos e perguntou o que eram. Lila explicou que eram pãezinhos cozidos no vapor, doces e macios, e ofereceu para que ele experimentasse. O homem a encarou por um momento. Então disse que as pessoas falavam que ela era uma verdadeira vilã, mas, no fim das contas, parecia apenas estranha.
Ao ouvir isso, a garota protestou, dizendo que não era verdade. Ela apenas tinha ficado encantada ao ver morangos tão bonitos. De repente, ela virou de costas para o homem. Disse que o jardim era tão lindo que até tirava o fôlego. Depois, perguntou se ele cuidava do jardim sozinho. O homem respondeu que sim. A garota se aproximou, dizendo que aquilo era maravilhoso. Havia muitos jardins bonitos, mas aquele parecia o mais acolhedor de todos. Pouco depois, a garota disse que já estava indo embora e agradeceu pelos morangos. Acrescentou que, se preparasse algo com eles, certamente dividiria com ele. O homem então perguntou se ela cozinhava. Leila respondeu que fazia sobremesas, mas que ficariam muito melhores com açúcar. Ela reclamou que era extremamente difícil conseguir açúcar naquele país. O jardineiro respondeu que era natural, pois eles não produziam açúcar ali. A garota olhou para ele, ouvindo atentamente. O homem explicou que produtos como o açúcar precisavam ser importados do sul. Os países estavam sendo monopolizados pelo reino de Gror, que impunha taxas altíssimas. De repente, a garota começou a se preocupar. Sempre se perguntou por que havia tão poucos doces ali, mas agora entendeu, o reino de Greyjoy havia monopolizado o comércio de açúcar, tornando o comércio marítimo sua base econômica. Para a corte imperial de Talish, a simples menção ao açúcar era uma afronta, pois foi justamente por causa dele que a guerra começou. A garota rapidamente se curvou e começou a pedir desculpas. Não tinha pensado direito e não queria, de forma alguma, falar mal do país deles. O homem virou as costas para ela e pediu que fosse embora logo. A garota suspirou pesadamente e se preparou para sair. O homem continuou de costas. Ela se afastou sentindo vergonha, pois não queria tê-lo ofendido. Antes de partir de vez, agradeceu pelos morangos. Ele não respondeu nada, e a garota seguiu seu caminho. O jardineiro nunca olhou em sua direção. Depois que ela se foi, o homem tirou o chapéu e, em seguida, os óculos. No fim, ele era Lowe. Ele a considerava estranha e, irritado, jogou fora a cesta de pãezinhos que a garota havia lhe dado. Nem sequer os experimentou, pois ainda estava zangado com Lila. Ao chegar ao palácio, a garota viu que havia começado a nevar novamente e que o frio ainda era intenso. Leia suspirou profundamente. Ela se lembrou da conversa que nunca aconteceu. Naquele momento, viu com clareza o quão forte Louis era. Assim como daquela vez, ele a mandou embora diante de suas esposas. O plano de se desculpar falhou. No entanto, algo agora estava claro, era impossível obter açúcar nesse país. A garota entendeu isso depois de ouvir o que o jardineiro lhe contou. A princesa percebeu que havia adquirido uma informação valiosa: o açúcar, derivado da cana, era uma matéria-prima importada, monopolizada por um país inimigo, e nem mesmo o dinheiro poderia resolver esse problema. De repente, a garota olhou para a árvore ao seu lado. Pegando uma pedra, começou a refletir. Seria bom se conseguisse encontrar um substituto para o açúcar. Isso traria um enorme benefício ao império. Leia sorriu levemente. Sabia que nunca desistiria. Ao entrar no palácio, a garota anunciou sua chegada, sacudindo a neve de suas roupas. Comentou sobre o frio intenso. De repente, ouviu seu nome. Era Alex, que a esperava. Ele sempre a tratava de forma fria, então a garota ficou surpresa. Você ficou me esperando esse tempo todo? Perguntou ela. Não, isso não é verdade, respondeu Alex. Ele ia sair, mas começou a nevar de repente. O homem fez uma leve reverência e cumprimentou a garota. Ela riu, gostando de ser recebida por ele. Obrigada, Alex. Estou de volta, disse Leila. Ela tirou o casaco, entrou no salão e se sentou perto da lareira para aquecer as mãos. O frio era cortante, mas, ali, sentia-se muito confortável. De repente, Alex comentou. Está escurecendo. Preciso acender as luzes. Ele se aproximou e acendeu as luminárias para que a garota não ficasse no escuro. Leila não conseguia usar objetos mágicos. Olhando para sua própria mão, percebeu que nem mesmo acender uma lâmpada era possível para ela. Certa vez, Stella disse que lhe ensinaria uma lição e a trancou em um quarto escuro. A garota sacudiu a cabeça, afastando essa memória. Afinal, essa nem era sua vida original. Agora que estava em um novo país, poderia mudar tudo. De repente, alguém entrou, era uma das criadas. Senhorita, deseja uma bebida quente?
Lila ficou radiante. Eu adoraria. A criada colocou a bebida sobre a mesa. É vinho quente com passas. Como o chá também é um produto importado, aqui costumamos substituí-lo por vinho aquecido. Era uma bebida saborosa e ajudava a aquecer. Leah gostou, mas sentiu falta de algo doce. No entanto, não podia reclamar, afinal, alguém havia se esforçado para prepará-la. Dizem que até uma dívida pode ser paga com palavras gentis, então sempre devemos tomar cuidado com o que dizemos. Caso contrário, podemos nos meter em problemas. De repente, a garota percebeu que Rami estava olhando para ela. Tem algo de errado no meu rosto? Perguntou Lila. Não, está tudo bem, respondeu Rami. Mas então, a criada comentou. Eu só estava pensando. Sua pele é tão bonita e lisa. A garota ficou surpresa com a observação. É mesmo? E esse cravinho no meu rosto? Rami olhou atentamente e concordou. É verdade. Mas chamar um curandeiro para tratar da pele é muito caro. Melhor não mexer nisso, aconselhou Leah. Se cutucar, pode infeccionar e deixar uma cicatriz. É melhor ter cuidado. A garota começou a pensar no que poderia fazer. Lembrou-se de que já havia explicado que batata doce era rica em vitaminas e que deveriam comê-la com mais frequência. Acho que vou preparar algo doce agora, disse a garota. Talvez pãezinhos. Mas então percebeu que queria experimentar algo novo. Emprestem-me a cozinha. Quero cozinhar algo especial. Rami percebeu que Lila estava prestes a cozinhar novamente e, como sempre, tomaria conta da cozinha. O homem permaneceu ali, observando Lila enquanto ela preparava mais uma de suas invenções. Rami ficou ao lado de Leila, esperando a cozinha ficar livre outra vez. Em poucos minutos, tudo estava pronto. Agora só falta colocar nos pratos, disse Leila. E pronto. A garota havia feito sorvete de morango, e a aparência era simplesmente encantadora. Rami ficou apreensiva ao ver as frutas, eram as mesmas que a nobre mulher amava tanto. Por um instante, pensou que Lila as tivesse roubado, mas a garota explicou que as recebeu do jardineiro. Se fervemos o leite, podemos fazer leite condensado com poucas calorias, mesmo sem açúcar, explicou Lila. Depois, colocamos dentro dos morangos ocos, congelamos e temos sorvete de morango com leite condensado. A textura era agradavelmente azeda e doce ao mesmo tempo, além de ser rica em vitamina C, ótima para a pele. A garota ficou surpresa com isso. Todos devem experimentar, exclamou Leila, entusiasmada. Rami foi a primeira a provar, agradecendo antecipadamente pelo doce. Logo, as outras criadas também se juntaram à mesa para experimentar a sobremesa de Lila. Rami ficou chocada com o sabor. É tão azedinho e crocante por fora, mas com o leite dentro, ele simplesmente derrete na boca. Exclamou a criada. Ela nunca imaginou que morangos pudessem ser tão doces. Leila ficou muito feliz ao ver sua reação. De repente, um homem chamou a garota. Enquanto ela ainda estava de costas, ele se aproximou e lhe entregou um envelope. Isto é um convite, disse ele. Lila ficou surpresa. Era um convite, mas para onde? E, mais importante, de quem? O homem esclareceu, era um convite para o jantar mensal, um evento no qual Loie e todas as 3 esposas estariam presentes. A garota ficou ainda mais espantada. Todas as esposas estarão lá? Murmurou para si mesma. Ela percebeu que essa era uma grande oportunidade para se destacar. Alex, que estava ao lado, explicou. É com base nesse evento que será determinada a futura imperatriz. Aquelas palavras pesaram sobre Lila. Ela lembrou-se das conversas fracassadas com Louis no passado. Mas agora ainda havia tempo para consertar tudo, e a garota estava decidida a aproveitar essa chance. Se os morangos eram apreciados como planta ornamental, talvez usá-los causasse uma boa impressão no imperador e nas outras esposas. Mas havia um problema, os morangos que ela trouxe tinham imperfeições e não podiam ser usados assim. Lila olhou para as frutas, determinada a encontrar uma solução. No dia do evento, o espartilho da garota foi apertado. A dor era intensa, mas suportável. Você está bem? Perguntou Rami, percebendo o desconforto de Lila. Está tudo péssimo. Sinto que estou morrendo, resmungou a garota. Não estou perguntando isso, respondeu a criada. Estou falando do convite.
Lila percebeu seu engano e desviou o assunto. Olhando para o xarope de bordo que preparou, teve uma ideia. Vou levar isto comigo, decidiu. Pode ser útil. Rami a observou com curiosidade. Eu nem sabia que seiva de bordo podia ser tão doce. Mas não é qualquer bordo, corrigiu Lila. É bordo açucareiro. Se fizermos um corte na árvore e coletarmos a seiva, depois evaporarmos e filtrarmos, obtemos o xarope de bordo, algo que todos amam. Bonito e incrivelmente doce, com certeza agradaria a todos. A importação de cana-de-açúcar era controlada pelo reino de GRY, onde Lila não estava no momento. Com as taxas absurdamente altas, o império não conseguia comprá-la. Mas o problema não era apenas o preço, os dois países estavam em guerra por territórios costeiros, tornando o conflito ainda mais profundo. Se o império tivesse uma alternativa ao açúcar, poderia vendê-la a um preço elevado, fortalecendo sua economia e tornando o açúcar menos valioso. Eventualmente, poderiam até dominar o reino de Greyjoy. Felizmente, havia muitas árvores de bordo em Tule. Se Lila conseguisse apresentar esse xarope ao imperador naquela noite, sua produção em massa seria viável. Para destacar sua ideia, ela preparou uma sobremesa especial. Dessa vez, Lila tinha certeza de que conseguiria. Ou, pelo menos, esperava que sim. Assim, a garota saiu do quarto e foi ao encontro do homem que a aguardava. Estava deslumbrante e caminhava com confiança em direção a Alex. O duque segurava uma cesta nas mãos. Está tudo pronto, disse ele. Lila agradeceu. Rami viu a cesta e perguntou. Isso é o que você preparou ontem na cozinha? Sim, confirmou Lila. Pedi para servirem de sobremesa no jantar de hoje. De repente, a garota puxou um pedaço do tecido que cobria a cesta e o retirou. Quero apresentar o xarope de bordo através disso, declarou. Rami e os criados olharam para dentro da cesta, surpresos. Macarons? Perguntou Rami, intrigada. Lila sorriu. Transformar o xarope em pó não foi fácil, mas evaporei a umidade até que adquirisse a textura do açúcar. Depois, assei essas pequenas maravilhas. Rami pegou um dos doces e observou atentamente. Eles têm sabor de xarope e morango? Sim, confirmou Lila. E são exatamente isso que trará um novo futuro para o Império. Frutas ligeiramente estragadas podem ser transformadas em creme, além disso, as vitaminas dos morangos são ótimas para a pele, então as outras esposas vão adorar, diz Lila com confiança. Rami comenta que, depois que Lila lhe deu morangos, sua pele melhorou visivelmente e sua acne desapareceu completamente. Lila ficou muito feliz por ter ajudado Rami, mas a garota duvidava que fossem apenas os morangos, pois tudo parecia ter acontecido rápido demais. Lila percebeu que Rami olhava para os macarons que ela havia feito no dia anterior e perguntou se queria provar. Rami ficou eufórica, pois Lila permitiu experimentar algo tão doce quanto macarons. Lila sorriu ao ver que Rami não escondia mais sua curiosidade e, pelo contrário, pedia alegremente para provar o que ela havia preparado. A garota pegou um macaron e começou a saboreá-lo. Desde que Lila chegou ao palácio, Rami reagia da mesma forma a todas as comidas deliciosas, e dessa vez não foi diferente, ela praticamente chorou de emoção. A criada se aproximou de Lila, dizendo que nunca havia comido doces antes e perguntando se havia mesmo açúcar na receita. Lila explicou que usou xarope de bordo, que é doce, mas tem menos calorias que o açúcar e é rico em minerais. Rami deu de ombros, dizendo que não sabia o que eram minerais, mas que aquilo era terrivelmente delicioso. De repente, Lila se aproximou de Alex e perguntou se ele queria experimentar os macarons que ela passou tanto tempo preparando. O homem olhou para os doces e sua expressão fez Lila pensar que ele não gostava da sobremesa. Ainda assim, ele pegou um e deu uma mordida. Lila ficou apreensiva, pois era impossível decifrar a reação do homem, cujo rosto quase nunca demonstrava emoção. De repente, Alex começou a falar de um jeito que fez Lila pensar que algo ruim havia acontecido. Ela prestou atenção, mas não entendeu de imediato. Então, o homem disse, sem rodeios, que nunca pensou ou sequer acreditou que Lila pudesse se tornar imperatriz. Ela ficou chocada. Ele falava de forma tão direta que a deixava desconfortável, mas ela não o interrompeu, apenas continuou ouvindo. Alex continuou, dizendo que Lila era arrogante, sem compaixão e não fazia o menor esforço, em outras palavras, era uma vilã. Além disso, ela foi expulsa do reino e obrigada a se casar com um imperador frio. Mas ele não parou por aí.
Alex revelou que, quando recebeu a ordem de se tornar servo dela, achou que sua vida havia acabado. Cada palavra era como uma facada no coração de Lila, mas ela permaneceu em silêncio, tentando entender o que ele realmente queria dizer. Com o tempo, Lila percebeu que sua antiga versão era, de fato, cruel, chegando ao ponto de usar coerção para confiscar as terras da família de Alex. Então, ele fez uma pausa, preparando-se para dizer algo diretamente a Lila, o que a deixou nervosa, pois não sabia o que esperar. Então, Alex comentou que, ao ver o quanto ela se esforçava para conquistar o príncipe, inclusive cozinhando para agradá-lo e conseguir seu perdão, ele começou a ter esperança. Uma esperança de que talvez as coisas pudessem mudar. Lila ficou surpresa ao ouvir isso. Ela trabalhou duro para conseguir esse reconhecimento e, mesmo que ainda não tivesse conquistado o perdão de Louis, pelo menos conseguiu o de Alex, o que também era importante para ela. Alex sorriu levemente ao perceber que disse tudo o que queria, e então elogiou os doces. Mas fez isso de um jeito tão casual que parecia que ele não havia acabado de admitir que Lila havia mudado. Lila ficou muito feliz ao saber que Alex gostou do que ela preparou. A opinião dele era importante para ela naquele momento. Porém, a atmosfera foi logo quebrada quando Alex comentou que, se ela tivesse se corrigido mais cedo, teria sido melhor. Lila sorriu nervosamente, pensando em como aquele homem podia ser impiedoso, mas, bem, pelo menos ele disse algo positivo em vez de nada. No fim, as coisas poderiam ter sido piores. Por fim, Lila chegou ao palácio de Louis. Ela estava extremamente nervosa, pois queria que tudo ocorresse bem, sem discussões ou escândalos. Em outras palavras, queria que a noite fosse perfeita. Alex caminhava ao lado dela e percebeu sua preocupação. Você estava tão confiante antes. Como pode não estar preparada para esta noite? Questionou ele. Lila concordou que havia se preparado muito bem, mas ainda estava com medo. Ela pediu que os macarrões fossem servidos como sobremesa e ensaiou cuidadosamente a apresentação do xarope de bordo que fizera. Agora, segurava o frasco em suas mãos, esperando que tudo desse certo, que nada atrapalhasse seu plano dessa vez. Alex parou diante da porta e disse que não poderia acompanhá-la além dali. Ele desejou boa sorte, pois temia que as coisas não saíssem como esperavam. Assim que Lila entrou no salão, viu muitas mulheres lindas. Eram as outras esposas de Louis. Estavam todas conversando alegremente, por um instante, Lila não conseguiu acreditar que eram suas rivais. Elas falavam entre si como se fossem irmãs. Mas, de repente,